José Maria é um sertanejo que ama as memórias, agricultor, pescador e um exímio contador de histórias, que faz a sua arte de pescar e narrar em cantarias pelas bandas do sertão. Seu Zé Maria, todo pescador é contador de histórias? Nem todos, tem uns que não sabem contar história, né? Mas tem alguns que contam. Por exemplo, o meu filho criou-se ouvindo história, criou-se ouvindo história e não sabe contar história. Ele é um pescador também, né? Mas a maioria dos pescadores, eles contam história porque eles veem as coisas dentro da água, que a água tem mal-assombração. Mas aí o povo acha que é mentira, diz que é história de pescador. Mas não é. A maioria dos pescadores vê as coisas. Aí o povo tem essa lenda, né? Que o pescador... Não, isso é história de pescador. Acha que o pescador é mentiroso. Mas não é não, é porque o pescador vê. Pescador que pesca à noite, principalmente à noite, né? O pescador pesca à noite e vê muita coisa, que a água é mal assombrada. Tem pescador que não vê, que vamos dizer assim, ele chega 2 horas da tarde, solta a linha, 5 horas da tarde já está em casa. Aí vem no outro dia de 5 horas da manhã, isso aí não vê nada, né? Que a maioria do mal-assombro é de 8 da noite às 12 da noite. Aí quem está dentro da água, o pescador que está dentro da água vê. Muitas coisas já vi. Se você quiser um exemplo, eu estava mais um pescador, um amigo meu de Belém, pescando aqui à noite. Aí nós batendo um relaco lá no cacimbão que tem ali no meio. Aí eu vi saindo ali da fazenda do Curral Queimado, num pereiro que tinha uma tochinha azul, um fogozinho azul. Saiu, cruzou aqui o açude, foi lá para a cajarana que tem acolá, lá naquele lombo acolá, dá para ver ela daqui, ó. Aí ficou lá, clareou tudo lá, ficou claro. Eu não disse nem o rapaz que estava pescando, mas que ele é medroso, tem medo de alma demais. Aí eu não falei para ele, não. Quando a gente terminou de bater o rela, que não tinha mais nada, que tinha apagado lá, aí foi que eu falei para ele, ele chamou para ir embora. Eu digo, não, vamos embora não. Aí ele disse, pois, quem vai mergulhar na linha é você, eu não dou mais nenhum mergulho na linha. Aí pronto, o resto da noite eu fui quem mergulhei na linha, ele não mergulhou mais não, de jeito nenhum. Isso aqui eu faço no cabo. Aí o povo diz que é história de pescador, mas não é não, é a pura realidade. As histórias de Trancoso fazem parte do imaginário popular de um povo que aqui neste lugar da arte faz memória. No sítio Curral Queimado, as histórias de Trancoso viram princesas, reis, rainhas, bichos e tudo que a imaginação pode alcançar. Então, com vocês, o reinado das histórias de Trancoso do Senhor José Maria. Como as histórias de Trancoso entraram em sua vida? Eu muito criança, ouvindo, meu pai gostava de contar história. Aí, quando ele chegava em casa do trabalho, aí era muito menino. Aí para aquietar os meninos, inventava as histórias, né? História de Trancoso, aí ele contava a história para a gente dormir. Aí eu fui aprendendo as histórias dele, começou com ele, meu pai. Foi aí, em 77, a gente foi morar num sítio chamado Boa Vista. Aí lá o proprietário era um contador de história. Aí eu pequeno, mas ouvindo as histórias, aprendi muitas histórias dele. História muito bonita, porque hoje eu já esqueci de muitas histórias que ele contava. Mas era um contador de história. Eu saía de casa mais uns meninos, esse meu irmão aí, Chico também,
ia para lá ouvir história, eu vinha dormindo. Para casa era bem pertinho, dava uns 100 metros, 150, não dava 150 metros não, né, Chico? Quase uns 100 metros. A gente ia para lá, eu não via nem quando chegava em casa. Ele contando a história, eu pegava no sono lá na casa dele mesmo. Aí pronto, com isso eu fui aprendendo as histórias dele e memorizei. Ficou memorizado as histórias. Ela chamava-se Titi Canadá. Era um velho alto, gente muito boa. Era contador de história. Tinha uma velhinha lá, nós chamávamos ela Carmelita, sabe? Era a dona Carmelita e a gente ia para lá de tardezinha, quando às vezes chegava do serviço, ela ensinava nós a rezar. A gente a rezar. Nós pequenininhos. Aí depois que rezava, aí ela ia contar a história. História de princesa, de reis. Hoje os meninos não querem mais saber de história, só querem saber de celular. O menino hoje não tem mais infância não. Acabou-se. Desde criança que meu pai contava a história para mim. Aí a gente vinha muito aqui para Zé Maria, que é para esse sítio. Aí Zé Maria também contava muita história de lobisomem, de bicho do Oiçol, do reino de São Saruê. Mas o caso mesmo de lobisomem, mesmo que aconteceu aqui mais na região, que é uma história que aconteceu com Zé Maria, é uma história que a gente foi uma rifa lá do outro lado do açude, aí ele veio por dentro, ali na Vaz do Açude, um bicho botou nele e ele nunca soube distinguir que bicho era ele, se era um lobisomem, se era alguma coisa assim, desse tipo. A gente gostava muito das histórias que ele contava e ainda gosto, ainda conta a história. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo em 1997. Aqui o açude estava seco. Aí, rapaz, nesse tempo o açude muito seco, aí tinha uma estrada carroçal, que é onde o povo passava para tirar o capim, sabe, e levar para os animais em casa. Aí foi, nesse tempo estavam botando energia aqui na região, né, que a energia era pouca, aí quando botava energia num sítio, aí na sede da fazenda eles faziam um churrasco, que era vinha deputado, os políticos vinham, né, que tinham arrumado a energia, vinham. Aí nesse dia, na casa da tia da minha mulher, aí teve um churrasco lá, aí esse churrasco começava cedo, 4 horas, aí foi de 5 horas, a gente partiu, né, eu tiramos aqui por dentro pela a mulher e dois meninos, a minha filha mais velha e a mais nova. E o menino foi por fora, mas o avô. Pequenininho, o menino tinha 4 anos, a mais velha tinha 6, a outra não tinha nem 2 anos ainda. A gente foi. Quando foi negócio de 9h30 para 10 horas, os meninos já estavam dormindo. Aí eu disse, como é que nós vamos levar esses meninos, Almeida? Aí foi ela disse, não, Zé Maria está aqui no Rio, eu vou pedir para ele levar nós. Aí ela foi, falou, e disse, não, dá para levar você, mas os meninos dá para levar, só não dá Zé Maria, que eu já levo, já vai eu, minha mulher e os meus 3 meninos. Aí eu disse, não, pode ir, eu vou daqui de pé só. Isso é umas 10h30 da noite mais ou menos. Eu vim, tirei na estrada. Aí, rapaz, tem um cassimbão do outro lado do rio ali, mais ou menos aqui, uns 200 metros. Quando eu vinha a estrada, vinha certinho pro cassimbão. Quando eu fui chegando, antes de chegar no cassimbão, uns 50 metros mais ou menos, rapaz, eu vi aquele negócio atrás e batendo nas orelhas. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso, meu Deus? Eu dei um pulo tão grande, meu filho, que quando eu dei fé, eu trazia um canivetinho, desse canivetinho de pressão, mais ou menos um dedo de tamanho, o canivetinho, fora do onde ele escondia. Aí, quando eu dei fé, ela estava com esse canivete na mão. Uma tremelica, rapaz, todo me tremendo, rapaz, tremia até o dedo dos pés. Aí eu comecei a rezar, rapaz, não deu tempo não. Esse bicho fechou atrás de mim, um bichão grande assim, desse tamanho, as orelhas grandes, era um batido de ureia, pá. Eu disse, meu Deus do céu, vai me comer esse bicho. Não tinha para onde eu correr, só tinha capim de um lado e outro, e a estrada no meio. Eu digo, meu Deus do céu, rapaz, esse bicho fechou para mim, eu larguei esse canivete no bicho, bagava o canivete, você batia no bicho e não furava ele, e eu, ele pulando em cima de mim, eu tomo o canivete nele, eu pulava de banda, eu muito novo, eu tinha 30 anos na época, né? Largava o canivete, nós briguemos mais ou menos uns 30 minutos.
E esse bicho foi e correu subindo na estrada. E que ele correu subindo na estrada, eu corri atrás dele. Não tinha o que fazer, eu já estava nervoso mesmo, o bicho sumiu. Aí eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí eu saí andando de banda assim, andando de banda, outra hora de costa, bem devagarzinho. Podia ele estar me esperando na frente. Aí a lua clara, meio que um dia, eu vi um vulto, assim mais ou menos uns 30 metros talvez. Vi um vulto, aí eu fui me abaixei. Estava desse jeito assim, olha. Olhando pra mim, eu digo, meu Deus do céu. Aí rapaz, eu me abaixei, o bicho fechou pra cima de mim de novo. Fechou pra cima de mim de novo, correu. Eu ainda quis correr, mas o bicho corria muito, não dava tempo pra eu correr não. Eu fui, larguei o canivete nele. Aí briguei mais ou menos com ele uns 20 minutos, mais ou menos ou mais. Rapaz, aí teve uma hora que ele veio pra cima de mim, eu larguei o canivete assim, acertou mesmo dentro da boca dele. Quando acertou dentro da boca dele, a presa dele pegou aqui, hoje ainda tem um buraco ainda, tem uma fichinha, tá toda engiada aqui, sarou, mas tá toda engiada. Aí foi, rapaz, ele correu. Eu corri atrás, corri lá naquele morro lá, tinha um primo meu que hoje está cheio de mato de novo, só foi botado no tempo que ele botou, era cheio de coivara de Jurema. Aí o bicho vai se escondeu dentro da coivara, dentro atrás das coivaras. Eu cacei umas 10 coivaras, não encontrei de jeito nenhum, eu digo, meu Deus do céu. E agora era uma tremelica, rapaz, que eu não me segurava não, todo me tremendo. Um medo que eu nunca vi daquele jeito, rapaz. Uma hora eu vinha de costa, outra hora eu vinha de banda, bem devagarzinho até chegar nesse cacimbão. Para mim ele tinha rodeado e tinha vindo me atalhar na frente. Uma cerca de pedra ali e uma cancela, não fui pela cancela não, pulei a cerca de pedra. Lá na outra cancela, antes de chegar lá em casa, pulei de novo. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, a mulher já estava dormindo, mais menino. Eu quase boto a porta dentro. A mulher foi, que foi, Zé Maria? Que foi que aconteceu? E eu todo me tremendo, eu fui contar ela o que aconteceu. Eu passei, eu não desejo para ninguém no mundo. Olha, quando eu falo, me arrepiei todinho, chega, eu fico me tremendo. Quando nós casamos, ele contava muita história. Eu achava bonito as histórias. De Camões, do rei, a história do lobisomem. Eu achava, aí ele, só que essa história agora, só essa de lobisomem, pegava no sono. O menino dormia, ele contando história. Eles dizem, a Maria gosta de muito contar história, e gosta. As histórias do meu pai, elas sempre me encantaram desde criança. E assim, viver aqui no Curral Queimado, que é um local de muitas histórias de encantamento, é muito gratificante. E Painho, ao contar as histórias diversas, né, que ele contava, fazia com que a gente fosse lá no íntimo da imaginação e sonhasse e vivesse aquela história acontecer. Então, daí a importância de preservarmos a literatura oral, né, não só do nosso sertão, mas do nosso Brasil. E eu só quero dizer, né, que sou muito orgulhosa de ter o meu pai e de ser contadora de histórias assim como ele. Diz a Maria, a história de Trancoso. É verdade ou mentira? E assim, as memórias de seu Zé Maria passam de geração para geração em solo sertanejo, encantando quem ouve e quem vê. Porque o reino encantado das histórias de Trancoso vive e alimenta de luz o coração das pessoas que acreditam na memória de seu povo, assim como o Senhor Zé Maria acredita e nos ensina. E essa história entrou em perna de pato, saiu em perna de pinto. O senhor rei mandou dizer que você contar 5.